Boa tarde, galera. Boa tarde, VR Abandonada. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando, seja ao vivo, seja depois. Meu nome é Alexandre Fonseca, estou aqui com Henry Nicolas Coutinho, professor da FEVERE. A gente vem aqui falar um pouco sobre política. Eu sou candidato a vereador, ele é candidato a vereador aqui também. E a gente está querendo ter uma conversa pensando um pouco sobre a cidade de Volta Redonda. Nós estamos chegando na reta final das eleições, é importante cada vez mais a gente fazer esse debate sobre a cidade. As pessoas ainda tem muitas pessoas que não têm candidato, que estão na dúvida, ou que pensam um pouco em votar em uma pessoa, mas às vezes falta um pouco de conhecimento sobre aquele candidato e quer conhecer um pouco mais, então, ou quer um candidato que seja mais voltado para a educação, o meio ambiente. Então é importante a gente ter essa variedade, mas ter certeza do que a gente está fazendo, porque a decisão que a gente tomar agora, nessas eleições, vai definir nosso futuro pelos próximos 4 anos em Volta Redonda. A gente reclama muito aqui no VR Abandonada, a gente denuncia muito, mas também nas eleições a gente precisa se posicionar, porque depois não adianta, a gente vai ter que continuar batendo, e uma hora a gente precisa também fazer esse debate sobre quem está no poder, sobre como chegar ao poder e como estruturar uma cidade diferente, um estado diferente, um país diferente, por aí vai. Eu queria que o professor Henry Nicolas ele se apresentasse um pouco ao pessoal do VR Abandonada, falasse um pouco sobre você, sobre o que você faz e tudo mais. Bom, vamos lá. Boa tarde aos seguidores da VR Abandonada. Eu sou o professor Henry Nicolas, professor de Geografia, tenho mestrado em Gestão do Território pela UFRJ. Além da FEVERE, Alexandre, também sou professor no Estado, então da rede estadual, também aqui do Rio de Janeiro, e militante social em alguns movimentos já há bastante tempo, né? Eu faço parte do movimento Fé e Política, ligado à Igreja Católica, da Pastoral Operária, né? Uma vez que fui operário na CSN durante 6 anos, e também conselheiro do movimento Ética na Política. Então, a gente tem aí já um histórico, né, de participação em atividades que exigem cidadania, respeito à classe trabalhadora, respeito à nossa cidade, né? Então é isso. Você trabalhava onde lá no CSN? Trabalhava na GDL, área de laminação, preparação de cilindros para... Sim, lá para frente, já no final da produção já, né? Aqui já no conforto, né? A região já aqui do conforto, mais próximo aqui a saída do conforto. Você chegou a fazer algum técnico, né, para entrar lá? Não. Cheguei a fazer... O meu técnico no ensino médio foi propaganda e publicidade. Ah, foi onde? CT? Colégio Volta Redonda. Colégio de Volta Redonda, que virou anglo-americano e tal. Eu queria muito ter feito publicidade de propaganda na época, no CT que eu estudava lá. Tem o anexo da FOA, né? Também ficou realmente dividido entre o ângulo e o anexo da FOA, né? Os prédios ali. Foi lá mesmo Eu acabei fazendo eletrônico no CT, mas eu queria fazer publicidade de propaganda, que era mais voltado para humanas, mas eu acabei fazendo eletrônico. Na minha adolescência eu gostava muito de jornalismo esportivo, né? E como não tinha o que mais se aproximava, né, do jornalismo esportivo, rádio, eu escutava muito rádio AM, então eu gostava muito de programa esportivo pela rádio, então e lá tinha laboratório de rádio. Sim, legal. Era bacana o curso lá. E aí você entrou para a CSN? Não, eu fui ainda... Aí casei. Assim que eu terminei o ensino médio, eu casei muito novo, casei com 20 anos de idade, né? Fui pai com 20 anos. E trabalhava em supermercado quando eu casei, mas logo nos primeiros meses que minha filha nasceu, eu fui ser taxista, operar. Fui taxista durante 7 anos, aí no período que eu estava no táxi já comecei a fazer faculdade, né, de Geografia. E antes de eu terminar a faculdade de Geografia, eu entrei para a CSN. Então, aí fiquei um período na CSN, depois de formado. Fiquei um período ainda sem colocação no mercado, não tinha concurso e tal. Mas coisa de 1 ano e pouquinho depois, eu passei no concurso do Estado primeiro e conseguia conciliar o Estado
à noite, dando aula só à noite e trabalhando na CSN só de dia. Dando aula de geografia. Dando aula de geografia. Aí passei num outro concurso na FEB, aí eu pedi para ser desligado da empresa, da CSN. E nessa época, né, que eu entrei para pastoral operária. E aí você fez mestrado em gestão de território. Gestão de território. E como que é essa questão de gestão de território? Então, a questão da gestão de território, no meu caso específico, a minha dissertação foi voltada, a pesquisa, né, foi voltada para os territórios de assentamento rural. Então, eu também, desde a época da faculdade, eu me interessei muito pela questão de reforma agrária, né, e conheci um assentamento sem terra, do MST na época, ali na zona rural de Piraí. Legal. Então lá eu comecei a assistir, eu conheci o grupo antes até mesmo deles ocuparem o assentamento onde hoje é. Eles primeiro se acamparam, né? Eles ficaram na BR-393, em Barra do Piraí. Aí uma vez eu no táxi, passando por ali, voltando de Juiz de Fora, eu vi aquelas bandeiras do MST e eu via muita propaganda negativa na grande imprensa, né? Sim. E eu falava, não é possível que é isso, eu me questionava, né? E eu já estava estudando geografia, e assim, eu não conseguia achar, na época, né? Hoje é mais fácil pela internet a gente achar o contraponto, né? O contraditório, mas na época era difícil eu ouvir aquelas pessoas, né? Eu não tinha oportunidade de... Por que está invadindo, né? Como saía na imprensa, esse pessoal está invadindo. Aí eu decidi, um dia voltando de Juiz de Fora, como taxista, parei no acostamento da BR, me apresentei, entrei, falei que era estudante de geografia e tal, e eu queria conhecer, entender, ouvir o que eles tinham que falar, por que eles estavam ali, se eles achavam isso certo, errado, né? Enfim, aí eu fui aprendendo. Depois dali eles ocuparam duas fazendas abandonadas, né, terras ociosas, sem produzir um pé de alface. Então eu fui lá conhecer, e de lá para cá, então, de 2004 até, bastante tempo, até agora, eu não deixei de... Um ano sequer não deixei de ir lá. Qual que é o nome do assentamento? Assentamento Terra da Paz e o outro Roseli Nunes, eles são vizinhos. Ali em Piraí. Quem quiser conhecer pode ir lá conhecer? Pode, só é difícil de achar, né? Porque não tem placa na Dutra, é uma entradinha sem placa nenhuma, e tem caminhos, né, diferentes a fazer, aí tem que fazer contato comigo ou contigo, entendeu? Acho que é o Marcelo o Marcelo é o do Roseli. Ele é a liderança no Roseli. E no Terra da Paz a gente tem como liderança o Zé Luiz, o Zé Luiz e me fugiu o nome agora. Eu acho que essa discussão ela tem muito a ver com o que a gente fala aqui no VR Abandonada, né, sobre o uso social da terra, sobre a função social dos espaços, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela me falava do escritório central, né? A gente conseguiu pautar isso, hoje em dia quase todo mundo fala sobre esses espaços. E aí ela falava, não, isso pode ser um hospital, pode ser uma faculdade, pode ser tanta coisa pode ser, e acaba não sendo nada. A gente sempre coloca a importância de ser alguma coisa, a gente fazer alguma coisa com esses espaços, entender que você pegar, vamos dizer, essas terras, né, de Barra do Piraí, Valença, terras que vêm de Minas até aqui. Se a gente for estudar a origem dessas terras, né, porque a gente fala de meritocracia. Mas sempre olha o agora, né? Não, mas o escritório central ele tem dono. Tá, mas de onde veio? Como ele conseguiu isso? Né? Isso é justo? Porque a gente quer falar de justiça, a gente não quer falar do que é. A gente quer mudar a sociedade. Né? Se for para deixar a sociedade do jeito que está, a gente não precisa se envolver com política, a gente não precisa se candidatar, a gente quer mudar o status quo, o sistema. Mas então tá, o escritório central é de quem? Tá, mas como que ele conseguiu isso? Né? Então a gente vai ver a privatização e a gente vai ver que a privatização foi um crime contra a cidade de Volta Redonda, contra o país e por aí vai. Então a gente quer resolver esses crimes. E quando a gente fala dessas terras, né, ociosas, de fazendas ociosas há muito tempo, de terras abandonadas, não só por aqui, Volta Redonda e região, Minas, Brasil inteiro, a gente está falando de terras que foram retiradas de povos originários,
que foram muitas vezes foram dadas pelo rei para que regentes deles pudessem escravizar os povos africanos, né? E depois largaram, né? Então, assim, essas terras, de quem elas moralmente elas devem ser ou precisam ser, o que deve ser feito com elas, é um debate que a gente tem que ter, sim. E eu acho que quando a gente coloca nesses termos, é muito claro o que é o correto e o que é o errado, né? A gente tem em Volta Redonda hoje um candidato a prefeito de Volta Redonda, que ele é dono de um terço, não vou dizer porcentagem aqui para depois não ser processado e tá dizendo coisa errada, mas assim, pegar a zona leste de Volta Redonda, né, se pegar ali do Portal da Saudade até Três Poços, né, boa parte é dele. Ele pegou muita terra, e da onde veio essa terra? É bom se perguntar, né? Não foi ele que comprou essas terras, não foi o pai dele. Trabalhou pra ganhar não trabalhou, né? Ele conta história no Instagram dele de como ele era criança e ia ajudar o pai com as boiadas e tudo mais. Na verdade, então, não teve meritocracia em nada dessas terras, sendo dele e dessas terras ociosas. Isso a gente debate aqui muito sobre IPTU progressivo, né, que é um tema importantíssimo. Já existe em muitas cidades? Não, isso está previsto na Constituição de 89, né? E você precisa de algumas cidades do Brasil foram avançando, né, apesar dos retrocessos, depois das lutas de 88, 89, né, apesar dos retrocessos, muitas cidades avançaram com um plano diretor, né, que você vai regulamentando a cidade. E ali depois você tem leis complementares, que o IPTU progressivo está nessas leis complementares, depois do plano diretor. A gente conseguiu, nesse processo, eu acho que você chegou a fazer parte em 2008, da briga do plano diretor, do primeiro plano diretor. A gente começou a discutir ele em 2006, e eu lembro bem, na época eu fazia parte, era meu último ano na faculdade. Começou-se a discussão na sociedade civil, aqui em Volta Redonda, né, do plano diretor. Então a gente tinha reuniões ali no Raulino de Oliveira, no estádio. Então juntava associação de moradores, movimentos sociais e estudantes. E como eu era do DCE, né, Diretório de Centro, como os próprios colegas lá, né, já me entendiam como uma pessoa muito politizada, o DCE tinha direito a indicar uma pessoa para participar, né, das discussões do plano diretor. Então, em 2006, a gente começou a discussão, teve audiência pública, e aí eu representando o DCE, né, da UGB, audiência pública que a gente lotou a Câmara, ocupou todos os assentos, e ainda a gente alguns sentaram naquela marquise de concreto que tem, né, abaixo das portas, né, que dão acesso ao plenário. Então, a gente lotou e lá a gente já discutia a necessidade no plano diretor de ser incluído o IPTU progressivo. Mas a gente não conseguiu vencer aquilo, entendeu? Foram prorrogando, aí em 2008 foi aprovado como, né, boa parte da Câmara de Vereadores, né, os vereadores na época, eles tinham um carinho maior com essas terras ociosas, sabe? Com donos dessas terras, não aprovaram, entendeu? Não aprovou o IPTU progressivo, né? E assim, quando a gente fala em dar destino, em desapropriar, né? Porque o que a gente não está pedindo no momento algum expropriação, né? Expropriação quando toma, né? Você vai lá e toma, né? Alguns processos revolucionários no mundo ocorreram através de expropriação. Sim. Mas o que a gente pede é desapropriação, né? Pega e paga o proprietário. Mas isso às vezes a gente encontra, né, até em sala de aula, porque a gente discute isso, né? Geografia tem a parte de urbanização para a gente estudar, urbanismo. Então, às vezes eu encontro isso em sala de aula, professor, mas a terra é dele, a terra é dele, o imóvel é dele, né? O prédio é dele, ele faz o que ele quiser. Não, isso é um engano, né? Essa é a maneira que a gente tem errônea de pensar, né? Pelo menos eu avalio como errônea, que esse sistema capitalista acaba introjetando nas pessoas, né? Sim. O dono faz o que quer. Não, a nossa Constituição Federal, ela não é nada radical, ela não é uma cartilha comunista, vamos dizer assim.
né, a Constituição Federal já prevê se o imóvel, né, não está tendo função social de gerar emprego, renda, né, se não for uma área destinada à reserva ambiental, ela é passível de ser desapropriada. Aqui em Volta Redonda, a gente teve o Aero indo ali para a Barreira Crava, a Radial Leste, ali foi desapropriado, né? Então, pagou-se. Quando o poder público demonstra que aquilo dali tem um projeto, aquilo ali que vai servir ao coletivo, né? E o coletivo deve se sobrepor ao individual, né? O poder público pode desapropriar, mas tem que ter coragem para isso. Nós temos aí duas questões interessantíssimas que só de falar eu já fico todo animado, assim, que eu gosto muito, né, de falar sobre a história da cidade, sobre as perspectivas, mas é importante mais uma vez olhar para a história, né? A Volta Redonda ela foi fundada em cima da desapropriação das fazendas, né? Era Fazenda Santa Cecília, Fazenda Retiro, Fazenda Três Poços, Fazenda Belmonte, eram várias fazendas, Fazenda Ponte Alta, que foram desapropriadas pelo governo Getúlio Vargas, na verdade pela ditadura varguista, né? Que era o Estado Novo, né? Mas mesmo sendo ainda uma ditadura varguista, o Estado Novo, né? Ditadura varguista, eles pagaram aos fazendeiros, né? Então foi uma desapropriação que a CSN defende que foi, na verdade, não foi desapropriação, foi termo de compra e venda para a CSN. Esse é um dos grandes imbróglios que a gente tem jurídicos em Volta Redonda com relação às terras imóveis que a CSN diz que é dela, porque no processo no Terra de Volta, né, a gente defende que, na verdade, foram desapropriações forçadas pelo governo varguista, que era uma ditadura na época, desses fazendeiros para fazer a cidade operária e a CSN. Né? A CSN falou não. O que houve foi uma compra dessas fazendas para a CSN, que a CSN fez. A CSN comprou essas terras para ela. Porque quando a gente defende que era desapropriação, por quê? Se foi desapropriação na época o governo desapropriou para um uso, e o próprio governo não usou depois, ela deve voltar para os donos, que no caso o próprio governo, assim, a CSN deveria devolver as terras que não foram utilizadas para fins industriais. Então ela tem, por exemplo, ela teria vários planos de expansão ao longo dos anos, né? O plano A, B, C, D, A gente, na década de 70, quando houve uma retração mundial, né, a crise do petróleo e tal, e a dívida brasileira expandiu, né, a dívida externa, né, cresceu porque houve uma questão do dólar e tudo mais, a CSN parou de expandir no plano D. A CSN iria chegar até o Santo Agostinho, chegar até o Siderópolis e tal. Ela tinha essas terras e iria expandir. A nossa defesa no processo era, como ela não usou essas terras que foram desapropriadas para esse fim, ela deveria devolver para o poder público para que a gente fizesse um uso delas. O problema é que a justiça é uma justiça que está do lado dos interesses, né, dos empresários e dos donos de terra também. Enfim, a gente sabe como que é. Ainda tem na justiça, né, um processo questionando essas terras ociosas e pedindo a devolução, e é uma orientação dada até pelo Ministério Público Federal. Sim, foi na ocasião do movimento, né, Terras de Volta, que nós participamos aqui em Volta Redonda, né, pedindo, né, a apropriação de volta, né, dessas terras para o município. Ali, na ocasião, o procurador era o doutor Júlio Araújo, né, que estava aqui em Volta Redonda. Então, o Ministério Público se baseia exatamente nisso. Sim, né? Ali, o poder público já desapropriou no passado para determinados fins coletivos. E isso não foi realizado. Aí, agora, a empresa não é mais pública, ela é privada, né, mas essa desapropriação, né, que ocorreu usando o dinheiro da União, né, dinheiro nosso, do país, para pagar, para destinar essas terras, né, para a expansão da CSN, que não ocorreu, e também, não só a expansão, mas também para moradia. Então, só que, né, o que a CSN foi fazendo nos bairros operários que foram surgindo, deu conta de alocar o pessoal. Né? Mas, enfim, essas terras eram não só para também ampliar a CSN, mas parte delas
serviriam para habitação, serviria para montar igreja, praças, né, área de lazer para a população, e isso não ocorreu. Né? Então, o mais justo seria isso voltar para É importante dizer sobre essa história, porque assim, a gente entende, às vezes, quando a gente tem uma visão muito míope, quando a gente olha só nos últimos anos, a gente perde a noção de que as coisas podem mudar. Se as coisas foram diferentes, elas podem mudar. Mas desapropriação, tá, mas isso foi feito antes, né? Isso continua sendo feito, né? Agora o Eduardo Paes vai desapropriar um espaço para fazer o estádio do Flamengo, né? Na época das Olimpíadas, desapropriou o terreno de um monte de família pobre para fazer espaço para as Olimpíadas e tudo mais, expulsou o pessoal de lá, né? Então é um mecanismo que existe hoje, mas só é usado contra a população, né? E a gente quer que ele seja usado a favor da população. A gente vê o Recreio, né? E o Recreio, por exemplo, pensar na radicalidade que já foi aquilo ali não ter grades, né? Já foi assim, né? Aquilo ali, aquelas grades nem sempre existiram, né? Depois foram colocados grades e depois, por 4 anos, tem 4 anos fechado completamente, né? Estragando a piscina, estragando os espaços. Primeiro, Alexandre, né? Aí coloca grade, né? E só aí para atender só o pessoal do trabalhador do CSN. Do trabalhador da CSN, tudo bem. Não se cobrava depois, não é algo irrisório. Quando eu estava lá dentro, né? E aí na época eu estava sócio, então minha família podia fazer uso das dependências do Recreio. De uma hora para outra, a CSN se deu um boom, né, na mensalidade, de maneira que ficou inviável para a maior parte dos operários. E aí, em peso, a galera saiu. Então, aquilo já foi ocorrendo o esvaziamento. Né, e parece que proposital, né? Sim, com certeza. Porque era um clube que se autossustentava com o uso ali do trabalhador, que descontava no nosso salário. E o consumo, ainda tinha a questão do consumo, né? Mas assim, o Recreio, ele não precisava se sustentar, né? Enquanto a usina, a CSN, desse lucro, o Recreio faz parte desse complexo industrial, por isso que ele foi, teoricamente, na época, privatizado junto. Não faz sentido se ele foi junto com a privatização, porque entendia que ele fazia parte de um complexo da usina, assim como o hospital da CSN, que virou Vita e virou agora a situação Cecília, assim como o Centro Cultural, o Centro de Pericultura, tudo isso foi junto com a CSN, porque entendia-se ali na época, na verdade foi um crime, que fazia parte do complexo industrial. Então, se aquilo faz parte da produção do aço de alguma forma, enquanto der lucro, que ele está dando lucro. A CSN fez uma jogada, porque como ela ganhou muitos ativos na época, né, junto com a usina, ela foi fazendo algumas jogadas que falou assim, pegou o Recreio e falou, olha, isso daqui, vamos dividir, vamos colocar isso aqui para a Fundação CSN. Né, então colocou a ITPC, vamos colocar para a Fundação CSN. Porque coisas que, na verdade, deveriam ser passivos, na verdade, vamos dizer assim, porque é uma coisa que uma responsabilidade social que ela deveria ter com a população, ela queria que fosse ativo, né? Então, a ITPC, apesar de ser fundada para formar trabalhador para ela própria, né? Ela entendia que, na verdade, a ITPC foi uma das fundadoras no Brasil do sistema SESI. Né? Foi um dos primeiros do sistema SESI no Brasil, porque foi uma das primeiras indústrias, né, de grande porte no Brasil. Então fez a ITPC. Mas aquilo ali ela começou a ver como um passivo, porque ela tem que contratar professor, etc. Dava muita bolsa. Então ela falou assim, vou separar essas coisas que podem me dar algum tipo de, sozinhas, algum tipo de prejuízo, né? Podem ser um passivo. Centro de Pericultura não tem interesse nenhum em cuidar de criança, família, de trabalhador, né? O próprio hospital, ela não tem interesse, ela entende que ela é uma siderúrgica, então ela separa tudo isso para virar passivo, e ela fala, não, isso aqui sozinho não está me dando lucro, então eu vou fechando. Né? Então, e o Recreio, a desculpa na época, eu participei da audiência pública, que foi feito junto, um representante da Fundação CSN apareceu lá, um representante da Prefeitura apareceu lá, e a gente, da sociedade civil, aparecemos. E ele falou, não, mas é porque não estava dando lucro.
Assim, a gente tinha 1.000 pessoas, a gente fez um preço módico, tentou abaixar a inscrição e tudo mais, mas ainda assim havia pouca gente, não estava dando lucro, vamos fechar. Só que a questão mais uma vez, é parte da usina. Se não é parte da usina, não devolve. Né? Por que foi junto com a usina? Não estava previsto no edital de licitação. Então, são crimes que acontecem com a Volta Redonda que a gente tem que se indignar mesmo, né? Porque são espaços de lazer que cada dia que aquilo ali fica fechado é um crime contra a população que poderia estar usando. E aí, assim, a gente fala, mas porque Volta Redonda não poderia pegar aquilo? Volta Redonda tem um parque, por exemplo, aquático lá na Ilha São João. Por que não pode ter o recreio do trabalhador? Né? Se ela administra o parque aquático, administra o recreio do trabalhador, as pessoas entram, viram um espaço público. Atenderia até um público de um outro setor da cidade, né, que acaba não se deslocando. Difícil se deslocar lá para a Ilha São João. Sim, sem dúvida. Realmente, essa questão que está falando é a lógica do capitalismo, a lógica do lucro, né? Sim. Tem que ter lucro. E aí, mas ainda assim ela poderia ter. Olha o que foi a ITPC. Mesmo depois que ela passou a cobrar, era uma das escolas que mais tinham alunos matriculados, mesmo cobrando. Sim. Né? Hoje, eu estudei lá. Hoje tem pouquíssimas turmas, poucos alunos, entendeu? Uma estrutura gigantesca, uma ótima posição na cidade, né? A locação do imóvel. E, enfim, né? E tá lá. Olha que situação que nós chegamos, né? A ITPC no passado tinha prova, era disputada. Eu fiz prova. E era garantido o estudante, no final, ter colocação dentro da CSN. Sim. Né? Muitas vezes, antes mesmo deles se formarem. Mas estagiava lá. Dentro da CSN, né? Depois, hoje, né, cobrando, não tem essa garantia. Sim, né? Não, porque, mais uma vez, assim, a lógica toda do sistema mudou e a gente precisa refletir, pensar quais caminhos Volta Redonda está tomando, né? Eu acho que a gente pode falar agora um pouco sobre a administração pública, sobre a educação, né? Porque eu acho que Volta Redonda está num caminho muito perigoso, né? Quando o nome da página é VR Abandonada, já é uma denúncia em si de pensar que caminho que a gente está tomando. Eu estava comentando esses dias numa outra live que eu fiz com a Lília, né? Da despolitização da política, né? Volta Redonda está regredindo para um sistema clientelista, né? O que é o clientelismo e o coronelismo, né? O que acontece ainda hoje em cidades muito pequenas, né? Cidades rurais, onde você tem um coronel que ele vai e tem quase um rebanho de votos, né? Compra voto mesmo e pergunta de a pessoa está votando e tudo mais. E aquilo ali vira um sistema já de cartas marcadas, né? Então, quando a cidade se torna mais urbana, maior, isso se torna mais difícil porque você tem, teoricamente, pela lógica, instituições que funcionam melhor, né? O Ministério Público que observa mais, né? Até uma Polícia Federal que investiga e tudo mais. Então, isso deveria não acontecer. Mas, infelizmente, Volta Redonda parece que está regredindo nisso. A gente tem visto cada vez mais, também até um fenômeno talvez até também acontecendo em cidades como o Rio de Janeiro, né, miliciano, né? Mas a gente tem hoje um prefeito, né, o prefeito Neto, que não tem projeto de cidade, né? Não tem projeto nenhum. Né? Se você pegar no transporte público, a parte do transporte público, ele não, no plano de governo dele, ele não fala de transporte público. Não tem, assim, ele podia inventar qualquer coisa, ele podia tentar inventar alguma coisa, mesmo que não cumpra, né? Como colocar alguma coisa aqui, simplesmente não coloca. Não tem nada. Não tem nada para cultura. Não tem nada. A gente estava debatendo outro dia com alguns jovens, Alexandre. A gente chegou à conclusão, né? O que hoje Volta Redonda apresenta de projeto, né, ou de oferta para questão cultural para a juventude? Não tem nada. As opções para a nossa juventude hoje em dia, em Volta Redonda, se a gente parar para observar, vem da iniciativa privada. É a garotada ter que pôr a mão no bolso e curtir e entrar, entendeu? Não tem. A exceção que a gente poderia apresentar é a roda de rima ali debaixo da biblioteca na vila.
mas não é uma iniciativa da prefeitura, é iniciativa dos próprios jovens, né, que eles fazem ali. Então esse é popular, né? Não precisa pagar para entrar, não precisa gastar dinheiro. Mas os demais, quando a gente vai ter um show, iniciativa pública, né, vai ter algum campeonato, né, jogo de futebol no Raulindo. Então, o que tem de lazer para a garotada é quase sempre ter que pôr a mão no bolso porque não tem um projeto bacana para ocupar a garotada, entendeu? Eu fiz um estudo. A garotada participar, se desenvolver, né? Eu fiz um estudo sobre o orçamento da cultura em Volta Redonda de 2009 até 2022, né? E no ápice, Volta Redonda chegou a investir na cultura. A gente pode ter diversas críticas à forma que era feita, a gente pode fazer toda uma live sobre isso, né? Como que era a cultura nos anos 2000 e no início de 2010 em Volta Redonda. Mas no ápice, o orçamento da cultura em Volta Redonda em 2011 chegou a 14 milhões de reais, corrigido pela inflação. No ano passado foi 1,5 milhão. Nossa, olha. Assim, 95% reduziu, né? Acabou com a cultura. E hoje a Secretaria de Cultura ela serve para rodar edital, principalmente editais do governo estadual e federal. Né? Então você tem a Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc. Então você mobiliza a Secretaria de Cultura, mobiliza o Conselho de Cultura para esse tipo de coisa. E faz um chamamento aqui, um chamamento ali, e acaba sendo isso. Né? Porque com 1 milhão de reais hoje, no tamanho de Volta Redonda, uma secretaria, ela basicamente roda salário e paga a manutenção do próprio prédio. Né? A Secretaria de Cultura fica na biblioteca de Volta Redonda. Você vai pegar várias secretarias que são secretarias fantasmas. Secretaria foi separada, né, de idoso, de mulher e da SMID, né, Direitos Humanos. Vai ver o orçamento mínimo, basicamente só tem as pessoas empregadas, não faz política pública. Secretaria de Pessoa com Deficiência, mesma coisa, foi criada no último governo Neto para colocar o pastor Washington, vereador que foi eleito, e que entrasse o suplente dele na Câmara. Então criou uma secretaria para ele, mas que não faz política pública. Qual política pública você vê a Secretaria de Pessoa com Deficiência fazendo? Mas roda salário dos servidores, só isso. Não tem orçamento, são secretarias fantasmas. Isso é a destruição da máquina pública. A gente tem hoje uma prefeitura com 12 mil funcionários, onde mais de 2 mil são RPA. Como você funciona uma prefeitura assim? É um outro problema, né? Porque isso, você não mantém a galera refém. Mantém a galera refém, você não consegue construir política pública, e é o que eu falei assim. Então, essa falta de projeto que eu falei, até no próprio nome, eu estava vendo um vídeo que me mandaram agora do Neto fazendo propaganda para um vereador dele, da base dele. Não vou dar o nome para não dar ibope, mas fazendo uma propaganda chamando voto para um vereador da base dele. Ele ainda quase esquece o nome do vereador que está com ele, mas demora 1 minuto para lembrar o nome. Mas o candidato com ele fala pelo menos uns 100 aí, né? Não, tem mais. Não, o candidato dele... Não, tem mais de 100, tem não, mais. Ele tem... Ele faz gravação. Esse é o meu candidato. Ele fala isso para uns... Volta Redonda hoje tem 350 candidatos. 320, basicamente, estão do lado do Neto. Você vê que ponto nós chegamos. Mas a narrativa do nosso prefeito hoje, ela tem sido assim, né? Na última eleição ele... Não puxo muito pra lá, senão você acaba saindo do... Mas na última eleição ele foi ser entrevistado, e aí perguntaram para ele, mas por que você foi pro DEM, né, e tal? Ele falou assim, não, porque eu não tenho, pra mim não é partido, eu não me importo com partido. O meu partido é Volta Redonda. Né? E aí ele fala nesse vídeo, né, e o nome da chapa dele para prefeito é Apaixonados por Volta Redonda. Eu estava debatendo isso no último vídeo com a Lília, né, como que... Mas apaixonado, por que Volta Redonda é esse que ele é apaixonado, né? Como se essa paixão, né? Como se ele amasse a nossa cidade, né? No Verbo Abandonado, por exemplo, é uma crítica, né? Ao que tem sido a cidade. Porque a cidade ela sempre é algo em construção.
né? Você constrói o que era Volta Redonda nos anos 60? O que era Volta Redonda nos anos 80? O que era Volta Redonda nos anos 2000? O que é Volta Redonda agora? Não, essa Volta Redonda sempre está em disputa. E quando você fala, eu sou apaixonado pela cidade, tá, mas que cidade é essa que você é apaixonado? Me fala mais sobre ela. E quando ele vai tentar falar sobre ela, ele não tem projeto de cidade. Nós temos um projeto de cidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da mobilidade urbana, que nós queremos ônibus para todo mundo, né? A gente sabe que isso é possível, a gente fez as contas, isso é possível. Quando a gente quer uma educação que seja... Você é funcionário da FEVERE, como tem sido tratada a FEVERE nas últimas gestões do Neto? Pois é, a gente perdeu, inclusive, Alexandre, mais recentemente, a FEVERE tinha um ensino médio, né, a gente emplacava uma garotada muito grande nas universidades, né, universidades, inclusive, principalmente universidades públicas. Então, a gente tem, enfim, mas na cidade a gente tem um número muito grande de cidadãos que foram formados, né, no ensino médio, antigo segundo grau, na FEVERE. E agora a gente perdeu, né? A FEVERE agora não tem mais o ensino médio, é só o ensino fundamental. A FEVERE foi criada, né, não apenas para ofertar o segundo grau, hoje ensino médio, mas também cursos técnicos. Também o único que tem ainda hoje é um convênio com a FATEC, que é o curso de técnicos de enfermagem, que ficou sozinho lá no Getúlio à noite. Mas no Getúlio a gente tinha, até pouco tempo atrás, e eu era professor do noturno, do ensino médio noturno, nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro ano, né, noturno. Enfim, então a FEVERE parece estar, né, planejando para caminhar para caminhar para o seu fim, porque se é para ter só o fundamental igual às outras escolas, né, daqui a pouco vão dizer, não faz sentido mais ter FEVERE. É verdade, não pode fazer mais sentido ter FEVERE, se não tem o curso técnico como tinha no passado, o ensino médio, né, que era o diferencial da FEVERE, e a gente ainda, né, dava suporte para as escolas do município, ofertando, né, sendo mais 5 escolas ofertando também fundamental, né? Mas enfim, então, mas aí eu vou falar, não é só da FEVERE, né? O funcionalismo como um todo, né, não tem o reconhecimento salarial que é tão merecido, né? Nós não temos o nosso plano de cargos e salários, né? Barra Mansa, pouco tempo atrás, implementou um plano interessante. Barra Mansa tem, outros municípios, né, Piraí tem, enfim, daqui da região tem uma Volta Redonda, que é o maior PIB aqui da região, que é a cidade com maior população, inclusive, não tem. O plano de cargos respeitado pela prefeitura. Quer dizer, até tem, mas não é cumprido, né? Porque lá na década de 90 foi feito um plano de cargos e salários e que o governo sentou em cima dele e não sai dali mais, né? Outra questão que a gente tem tido na educação é o excesso de alunos em sala de aula. Não só em Volta Redonda, mas no Brasil todo, a gente está tendo redução de natalidade e fecundidade, né? Fecundidade na quantidade de filhos por mulher. Então, isso diminuiu muito. Se a gente comparar os anos 70, a quantidade de crianças e jovens que tinha, comparar com hoje... Só pensar no quantos filhos nossos avós tiveram. Só fazer, e quanto a gente tem, né? Os nossos avós tinham 8, 10 filhos, os nossos pais, né, já tinham 3, 4, e atualmente se tem 2 no máximo. Então, houve uma redução significativa de crianças e jovens. Era o momento da gente começar a ser aplicado a educação em tempo integral. Aliás, em 2015, eu fui escolhido, né, como professor do Colégio Getúlio Vargas, como representante para participar das discussões do Plano Municipal de Educação. E ali a gente passou, né, alguns dias discutindo aquilo, e ali estava previsto, um plano que tem durabilidade de 10 anos. Era para ser cumprido, né, as diretrizes ali de 2015 a 2025. Então era para a gente ter mais da metade hoje dos alunos, que 2025 ano que vem, e vai ser preciso fazer um novo plano municipal de educação. Daí a importância, né,
dessa discussão também já começar desde já, estava previsto que mais da metade já era para estar sendo implementado. Mas não, o que a gente vê, né, tá aproveitando, sabe para quê? Para economizar. Então, ao invés da gente ter a quantidade de salas ocupadas igual no passado, mas agora com 20 alunos, com 25 no máximo, era uma oportunidade do professor apresentar um trabalho de maior qualidade. Ainda mais que a criança hoje do século XXI é muito diferente da criança do século XX, principalmente da década de 80, 70. Hoje é mais agitada, né, o nível de... Tem que ter menos criança por sala. Entendeu? A quantidade de informação, sim, essa também é verdade, que chega na cabeça de uma criança hoje, por causa da facilidade, né, das telecomunicações, é muito grande. Então a criança também fica muita coisa na cabeça dela. Aí era essencial um professor ter um pouco mais de tranquilidade, né, para você dar conta de 20, 22, 23, 25 alunos dentro de sala de aula é uma coisa. Você dá conta de 30, 34, 35, porque é isso que está ocorrendo. Tem muitas turmas que hoje são mais de 30 alunos. E outra, ainda tem, hoje a gente também tem, né, uma quantidade maior de alunos diagnosticados, né, que apresenta algum tipo de laudo. Então, esse aluno necessitava... Essa sala de aula, então, precisava muito de ter no máximo 20 alunos. 20, 22 estourando. Por quê? O professor poderia dar um pouquinho mais de atenção, em especial para essa criança. E as outras também, né, iam ter uma oportunidade maior de serem assistidos. Agora a gente com 30 e poucos alunos dentro de sala de aula, né? Às vezes, uma sala dessa com 30 e poucos, ainda tem 3 laudos diferentes ali, então necessitaria, né, do professor com um cuidador, dar um suporte. Tem um cuidador. Cuidador que tem sala que ainda não tem aluno que, né, de acordo com o laudo dele, não precisa de cuidador. Todo bairro não precisa de cuidador, mas precisa do professor estar ali, vendo se está fazendo certinho, entendeu? E, enfim, isso acontece, uma desvalorização. A prefeitura estava com dificuldade de contratar cuidador. Por quê? Por causa da questão salarial muito baixo. Você tocou em 2 assuntos muito, muito importantes que a gente estava falando aqui. A FEVRE, ela surge para fazer algo a mais, né? Não é dever do município cuidar do ensino médio, segundo a Constituição brasileira. Mas ela nasce de um projeto de cidade onde você precisa você quer construir uma cidade mais técnica, né? Uma cidade que se desenvolva de acordo com os parâmetros capitalistas e desenvolvimentistas, né? Desenvolva mais pessoas ali para trabalhar em setores específicos, né? Você tem a siderurgia e você tem uma rede siderúrgica que vai para além, né? Então você tem 260 mil pessoas, você vai precisar de uma rede médica hospitalar muito grande, então você precisa de técnico de enfermagem, você começa a precisar de pessoas da área de tecnologia, hoje TI, né? Várias áreas, né? E o município ele surge para tentar chegar junto e falar, não, eu também vou me responsabilizar por isso. Além do Estado, né, só do Estado do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, que é aqui na índice do Estado, nós vamos entrar também com o município. Enxergar, Alexandre, que isso é investir em desenvolvimento humano. Sim. Isso pode investir hoje, amanhã a gente tem gente qualificada aqui. Então, olha a quantidade de profissional que ainda hoje sai, e no passado saiu muitos outros, que saem para ir prestar serviço em outros. A gente tem muita gente aqui que estudou. Há pouco tempo atrás, era um dos aniversários aí do Colégio Getúlio Vargas, não lembro se foi o aniversário de 50 anos do Getúlio. Foi feito lá pela direção um trabalho assim, de achar ex-alunos nossos que estão bem colocados no mercado de trabalho. A quantidade de aluno que passou ali pela FEVRE, né, que hoje está numa Petrobras, então, né, trabalhando fora, mas ainda com família aqui, então tá trazendo recurso, porque ele vem gastar o salário aqui, a família dele é consumidora aqui em Volta Redonda. A gente tem, nesse trabalho que foi feito, aí né, os ex-alunos nossos gravavam vídeo, né, falando, eu estudei tal, eu lembro do professor tal, mandava um beijo pro professor e tal, às vezes o professor que ainda está lá com a gente até hoje,
mandando recado lá dos Estados Unidos, na Europa, né, tava bem colocado lá e falando, não, eu tenho um carinho especial, eu estudei, né, no Getúlio, enfim, né, são pessoas, né, que através da educação elas conseguiram, né, alcançar uma boa colocação no mercado de trabalho, e isso traz retorno para a cidade. Isso é importante, né, ter isso, já que prevalece tanto na nossa sociedade, infelizmente, prevalece tanto a questão, como fala, financeira, né? O retorno financeiro. Sim. Então, que pelo menos se enxergue dessa maneira, né? Tá? Queria muito agradecer a presença do Nicolas aqui. Eu acho que já está passando um pouco de uma hora aqui de entrevista. Eu gostaria de agradecer, fala seu número. E a gente seguir, mas depois a gente vai fazer mais outros vídeos, outras coisas, mais conteúdo aqui pra galera, nesse momento tão importante da nossa história. Professor Nicolas Coutinho, número 50005. Nicolas Coutinho, 50005. 50005, meu nome é Alexandre Fonseca, 50123. É isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo estar aqui junto sempre. Vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook, e até a vitória.